Muito bem-vindos! O nosso tema de hoje é: quanto tempo leva da GL Vipert para que eu consiga me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Hoje a gente vai desvendar esse mistério. Por quê? Porque as pessoas me escrevem: eu duvido. Duvido que isso é possível porque você não sabe do meu problema, Daji. Porque você não sabe, Daji, o tamanho da minha dívida. Daji, você fala isso, Daji, porque você deve ter umas pessoas aí que devem uns 5 mil, mas eu tô devendo 50, 100. E eu entendo você e é por isso que nós vamos conversar aqui, porque quando eu tinha 24 anos, devia mais de 126 mil reais. Pode ser pouco para uns, muito para outros, mas eu ganhava 4 mil reais por mês. Se aparecesse alguém e falasse para mim que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, eu ia falar: duvido, você não sabe o quanto que eu devo, não dá. E hoje a gente vai conversar sobre isso. Cara, quanto tempo que demora essa parada? Se você afirma da GL que você conseguiu, que os alunos do Método Mais Dinheiro Zero Dívida, que tem um monte de entrevista lá no YouTube, se eles conseguem em quanto tempo? Prova para mim, DGL, que isso é possível para mim também, porque eu acho que meu caso é impossível, Dagi. Porque eu acho que meu caso não tem solução. E então, se você passa na sua cabeça que é impossível porque você ganha pouco, que é impossível porque sua dívida é muito grande, porque é impossível que você não vê saída, eu te entendo. E a gente vai começar a colocar aqui, começar a colocar aqui elementos que vão fazer com que a tua mente lógica, principalmente a tua inteligência, possa perceber por que isso é possível. Algo que eu falo muito, que existe uma... Eu não vou dizer que é ciência, tá? Mas chama andragogia, que é como os adultos aprendem. E os adultos não é igual a criança, né? Que aprende de um jeito. O adulto aprende quando ele começa a entender que aquilo é importante para ele e por que aquilo vai funcionar. O adulto precisa de argumento lógico, é por isso que eu tô aqui preparando vocês, porque de nada adianta eu falar, você pode, se eu não começar a dar para vocês argumentos lógicos, mostrar exemplos para vocês e principalmente colocar vocês para começar a tornar possível isso. Então, fica até o final desse vídeo para você fazer a atividade prática que eu vou trazer hoje aqui, que você vai dar um avanço exatamente para entender no seu caso, porque sim, cada caso é um caso, no seu caso, como isso é possível e analisar isso ao longo de uma linha do tempo, porque todos os seus empréstimos têm um prazo, todos os seus cartões se eles foram parcelados, se eles já estão em atraso, tem um tempo que eles estão em atraso. Se eles não estão em atraso, tem um tempo que você parcelou. Vamos falar sobre tempo para que você consiga entender num horizonte de tempo como isso é possível para qualquer pessoa, independente da situação que você esteja hoje. Todo mundo pronto? A gente pode dar o start aqui? Daji, você falou que isso é possível para qualquer pessoa, você falou que toda pessoa pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, papapá. Cara, vamos entender um pouquinho sobre cada caso? Quando eu tinha dívida, turma, eu não sei como é que é na realidade de vocês aí, tá? Mas eu não ficava conversando da minha vida financeira com todo mundo, do tipo assim, oi amigo, tudo bem? Eu tomar uma cerveja? Gente, vocês não sabem. Tô devendo mais de 100 mil reais pro banco. Cara, eu tenho um empréstimo pessoal lá, a taxa dele é 3,97 e, cara, tô ferrada. Acho que eu não vou pagar nunca. A gente não vê, em geral, não é culturalmente comum as pessoas conversarem sobre dinheiro. Um contar para o outro o que tá fazendo, falar para o outro assim, amigo, conta aí, quanto é que você tá pagando na taxa do seu consignado? Bora trocar uma ideia aí, porque eu tô achando o meu muito caro. As pessoas conversam de futebol, de novela, de meme, dizem, rola, bate, joga de ladinho. As pessoas conversam sobre tudo, mas ninguém conversa sobre dinheiro. Então, quando você tem um problema financeiro, e até mesmo, gente, quando a gente tem um problema de saúde, é pouco comum, assim, você vê... Eu sou mulher, né? Mulher tem, normalmente, quando a gente vai ficando, assim, mais mulher, né? Que entra lá, 16, 17 anos, que a mulher vai ficando mais moça, vamos assim dizendo... Dúvidas surgem, e não só com relação à sexualidade, por exemplo, dúvidas sobre várias coisas. Isso aqui acontece, às vezes a mãe, o pai, a mãe da gente não conversa com a gente sobre as coisas que acontecem no nosso corpo, quando a gente é jovem. E eu tô trazendo esse exemplo para vocês pensarem que a vida financeira é algo que faz parte da identidade da vida de um adulto. E quando a gente fala de problema financeiro, é quase, gente, como sexualidade.
é uma coisa meio velada, que ninguém fala sobre isso. Então, assim, as pessoas conversam sobre dieta, as pessoas conversam sobre sonhos, sobre propósitos, as pessoas conversam sobre várias coisas. Dinheiro é uma caixinha meio velada. E aí, quando eu falo que isso é possível para qualquer pessoa, é porque eu trabalhei no banco durante 8 anos, por hoje já tem mais de 1.300 alunos, tá fazendo isso há 5 anos aqui na internet, fora os 8 anos que eu trabalhei lá dentro do banco, eu tenho uma visão maior do que você tem, porque você só tem seu caso. Eu não sou melhor que você. Só pensa assim, ó, eu sou uma médica, tô lá no hospital todo dia vendo gente que se acidentou. Eu tenho uma noção de quanta gente se acidenta mais do que quem sofre um acidente. Então, quando eu falo que isso é possível para qualquer pessoa, e aí vem a pergunta, quanto tempo leva? Tem a parada do cada caso é um caso. Então, é claro que se hoje você olha para o teu caso e vê que você deve R$126 mil aos 24 anos, que era a minha situação, ou meu Deus, eu ganho 2 mil e a minha fatura está vindo 6, ou meu Deus, eu ganho 15 mil e meu salário não dá, eu não sei mais o que eu faço, eu estou desesperada, eu estou perdendo sono. É realmente comum, normal, eu entendo super você achar que é impossível, você achar que é bom demais para ser verdade, e o fato é que cada caso vai ter um tempo mesmo. Só que ao longo da experiência que a Dagi foi desenvolvendo nesses 5 anos, eu comecei a identificar um padrão de quanto tempo levava e principalmente quais eram os elementos que as pessoas precisavam ter, qual era a receita de bolo que era necessário para que a pessoa conseguisse esse resultado como a Silvana conseguiu. Então, eu quero acalentar você dizendo assim, olha, realmente, o seu caso é único. Ninguém tem o seu CPF. Ninguém tem o seu CPF, ninguém sabe o que você sabe, ninguém vive o que você vive, ninguém tem a sua configuração familiar, ninguém trabalha exatamente no mesmo lugar que você trabalha, ganhando o mesmo salário que você, até o salário das pessoas dá uma variadinha. Então, sim, seu caso é único e para o seu caso, você vai conseguir identificar, na média, quanto tempo vai levar para você. Para acontecer uma receita, por exemplo, para fazer arroz, eu preciso de arroz, sal, água, alho, para quem gosta de alho e cebola, fogo e uma panela. Esses são os elementos necessários para cozinhar um arroz. Ok, e o que envolve esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar? Vamos pensar nos ingredientes dessa parada. Primeiro, nós temos o sistema financeiro. O sistema financeiro é composto por todas as instituições que envolvem o sistema financeiro e também tem pessoas que devem para outros lugares, né? Tem dívidas com parentes, com amigos, com dívidas com consequência, que são escola, condomínio, plano de saúde. Vocês veem que eu fico falando para cá, porque a Dagi fala de 4 quadrantes de dívida. As dívidas bancárias estão do lado direito, que é onde as pessoas mais devem em geral, e as dívidas não bancárias estão aqui do lado esquerdo. Então, as dívidas bancárias é o sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro, ele envolve as instituições, as regras que coordenam esse sistema, que regulamentam esse sistema, as leis também que envolvem esse sistema e principalmente a oscilação de juros do mercado. É juro que sobe, é juro que desce, é juro que para Joana é um e para Maria é outra. Então, um dos ingredientes dessa receita de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, a gente tem o sistema financeiro como um personagem, vamos assim dizer. Qual que é o outro personagem? O ambiente que a pessoa está inserida, ou seja, a realidade dessa pessoa. Então, essa pessoa, às vezes, é um funcionário público, de um órgão público municipal, federal, às vezes a pessoa é CLT, carteira assinada, que trabalha numa empresa grande, tem gente que trabalha numa empresa média, tem gente que trabalha numa grande empresa, como a Renner, como a C&A, deixa eu ver, pensar em grandes empresas aqui. Aqui eu tenho muito servidor público, agora vai vir um monte de nome de empresa privada aqui agora, mas é mais comum, inclusive, que aqui eu tenho funcionários de pequenas, médias empresas. Eu já tive uma funcionária de uma grande empresa como a Renner, que é a Andresa, tem até uma entrevista dela lá no YouTube. Então, essa configuração da vida da pessoa faz diferença, tá? Porque, às vezes, numa região, você tem um banco que é faca na caveira. Exemplo disso, banco lá do Rio Grande do Sul, Banrisul e o BRB. São 2 bancos ali regionais que você tem um ambiente de negociação de dívida
truncado, mais desafiador, o banco que a pessoa deve. Então, o ambiente que essa pessoa está envolvida é como se fosse o cenário, né? O cenário dessa pessoa, que banco que ela deve, quais dívidas que ela tem, é o cenário aí desse caminho, né? Desse lugar de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. E aí tem um elemento que não é um personagem, mas que vai atuar diretamente nessa cena, que é o elemento comprometimento em fazer o que precisa ser feito. Vocês vão me ver várias vezes falando que existem mais de 60 milhões de brasileiros endividados, esse número é estatístico, eu acho que ele é maior, 74% das famílias se declaram endividadas, sem condição de pagar as contas, e a Haddad está falando que é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, que além do horizonte, existe um lugar onde o dinheiro sobra e as pessoas se livram das dívidas. Por que essas pessoas não estão aqui? Porque muitas vezes elas nem sequer imaginam que elas podem resolver esse problema chamado dívida, que elas podem deixar de viver essa vida de escravidão com dívida, que elas podem ter o dinheiro sobrando todos os meses e se livrar das dívidas, que elas não nasceram para ser lascadas, que elas não nasceram para ser endividadas, elas nem imaginam. E tudo aquilo que eu nem sei que eu preciso fazer, eu simplesmente não faço, eu me conformo. Então, hoje, eu tenho o orgulho e a honra de dizer que eu lidero um conjunto de pessoas que entendem que podem e fazem tudo o que precisa ser feito para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Esses são os meus alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, porque eu conduzo eles dentro do meu método. Aqui nas redes sociais, eu sou uma pessoa que há 5 anos eu estou gritando para todos os ventos, anunciando para o Brasil inteiro: ei, você que está pagando cartão com cartão, que está fazendo sorteio de boleto, vem cá, eu tenho um convite para te fazer. Do dia 6 ao dia 10 de junho eu vou fazer a semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Você pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. O que a Haddad faz quando a Haddad faz isso? Eu procuro pessoas comprometidas, que queiram ver essa oportunidade e começar a fazer essa oportunidade. Porque no momento que eu me livrei das dívidas, que eu vi toda a sujeiraiada que tinha no sistema financeiro, que eu vi o sofrimento na vida das pessoas, olha aí os elementos, eu falei, tudo que precisa é o comprometimento da pessoa em fazer, e fazer certo para conseguir 10 vezes mais rápido. Essa briga eu quero comprar. Foi por isso que eu decidi ter uma empresa que ajudava pessoas a sair das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Porque esses ingredientes, eles existem. Agora, Dagi, qual é a estimativa que você tem? Se você me perguntasse isso em 2017, eu ia dizer para você, eu fiz as coisas meio errado, paguei tudo minha dívida pelo valor que eu não devia. Para mim, demorou 4 anos. Eu ia responder isso para você. Hoje, depois de 5 anos fazendo o que eu faço, eu já tenho uma estimativa. Então, assim, a gente, por olhar os casos das pessoas, a gente sabe, olha, na média, é 1 ano. E a gente tem um percentual igual de eleição, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, que pode levar até 2 anos ou 6 meses, como a Silvana, que eu entrevistei terça-feira. E tem gente que consegue até mais rápido que 6 meses, mas não é típico. Na média, 1 ano. E aí, quando eu falo isso, se eu fosse a pessoa que quisesse ludibriar vocês, eu guardava essa informação para mim. Porque o quê? 1 ano? Não tem 1 ano, não. Eu não tenho 1 ano, não. Quando eu fui na médica, ela falou assim, você vai levar 1 ano para perder esse peso aí, para organizar essa saúde aí. 1 ano, doutora? Não tem um remedinho, não, para ser mais rápido? Então, assim, só que quando eu dou a perspectiva de 1 ano, qual é o objetivo que eu tenho de dar essa perspectiva? Você se fazer a seguinte pergunta: há quanto tempo você está vivendo uma vida com dívida? Ontem eu abri uma vídeo, 11 anos, Rosane, que eu chamei ao vivo, 11 anos, Andréia, desde que eu me entendo por gente ganhando dinheiro. Eu, da GL, quando eu enfrentei a dívida e descobri que estava endividada, eu já estava vivendo há 6 anos no cheque especial, parcelando cartão, pegando empréstimo para pagar conta, pegando empréstimo para cobrir o especial. Eu já estava há 6 anos vivendo assim, eu tinha começado a ganhar dinheiro com 17. Com 17 anos eu fiz o meu primeiro empréstimo no nome da minha sogra. Então, eu já comecei a minha vida financeira devendo a minha sogra e comprando um notebook parcelado em 12 vezes, para eu poder ir para a faculdade lá e fazer meus trabalhos da faculdade. Eu comecei a minha vida devendo. Então, quando eu trago a perspectiva de um ano, considerando, pode ser 1 ano e meio, 2 anos, para mais ou para menos 6 meses,
é para dar uma perspectiva de passado, hoje, futuro. E aí a pergunta é, galera, se você não fizer nada, quanto tempo falta para você resolver essa situação? É para trazer assim, cara, quantas vezes você já renovou o empréstimo? Pegou um empréstimo com a tentativa de dizer que era o último, que agora você ia juntar tudo numa parcela só e ia resolver? Eu tô trazendo vocês para conversas que nós não temos todos os dias na nossa casa. Ninguém senta na mesa para jantar e fala assim, ô, vamos conversar hoje, por que a gente vive no cheque especial, meu amor? Ô, meu amor, nós estamos no especial, né? Desde o dia que nós casamos, né, bem? Ô, bem, não tá sobrando um dinheirinho para nós passar umas férias na beira do rio, né, bem? As pessoas não têm essas conversas. Os casais ainda raramente, quando senta, é para brigar. Casal é muito difícil, gente. Casal conversar sobre dinheiro. Casal saudável, tá? Porque a vida acontece, porque é muito trabalho, é correria, as crianças tem que levar na escola, tem que fazer isso, aí um fica doente, aí o outro tá com problema no trabalho. É muito raro um casal tirar uma hora no mês, meu povo, para conversar. E eu não tô falando isso de devagar, não. Se você é casado, coloca aqui para mim quando é que você e seu marido sentou a última vez para fazer planos sobre o futuro, para ter conversas poderosas sobre resolver problema financeiro. E isso eu tô falando de casal para quem é casado. Quem é solteiro, então, é só ele no mundo. Quem é solteiro, sozinho, que tá separado, enfim, ou que não tem filho, é pior ainda, porque vai vivendo a vida, gastando dinheiro e fazendo as coisas do jeito que acha certo, até que aparece alguém na frente e fala assim, olha, esse jeito que você tá vivendo aí não é normal. Não, isso aí vai te levar para onde? E que você chama a atenção da pessoa, que é o meu trabalho. Então, assim, ó, a partir do momento que você começa a entender isso, é você pensar assim, então tá, Haddad, já entendi essa parada de tempo, entendi essa parada de olhar para isso e começar a afiar o machado e entender. Agora, Haddad, é possível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar em uma semana? Jamais. Não nutra essa expectativa, porque são 3 pilares para você se livrar das dívidas. Primeiro, clareza do que está acontecendo com você, clareza da situação atual. Eu estou devendo para quem? Quais são os tipos da minha dívida? Que juro que eu tenho? É pessoal, é consignado, é renovação, é massificada, é BRB parcelado, é CDC salário. O que é isso aqui? Qual que é a taxa de juro? É tabela price, é tabela saque? Quanto que eu peguei emprestado? Quanto que eu já paguei? Olha o tanto de informação que a gente tem para levantar no pilar clareza. Segundo pilar, preparação. Terceiro pilar, negociação. São 3 pilares que, como uma roda, vai girar e enquanto tudo isso acontece, todos os meses, a reeducação financeira. Por isso que eu não chego para o endividado e falo, oi, meu amigo que está com dívida, hoje nós vamos fazer um orçamento mensal. Você vai colocar no seu orçamento aquele salário que não dá para nada, as contas que você não conseguiu pagar. O que adianta para um endividado que está sem fazer esse caminho de se livrar da dívida fazer um orçamento mensal? Olha, endividado, você precisa fazer 70, 20, 10. 70% para suas contas pessoais, 20% para suas dívidas e 10% você precisa poupar para os seus sonhos. Educação financeira tradicional. Amo os meus livros de educação. Não serve para endividado. Por isso que eu tinha maior raiva quando eu estava com dívida e ia olhar vídeo na internet. Porque não serve. Não serve. Endividado tem que fazer ataque às dívidas. Clareza, preparação, negociação. Pegou esse estágio aqui? Segunda fase. Agora sim. Salário na conta, salário protegido, debaixo do braço. Os consignados estão lá na folha. Bora reduzir consignado, atacar cheque especial, atacar cartão de crédito. Agora que as dívidas eu já sei o que fazer com as minhas dívidas, eu já comecei a atacar as minhas dívidas, aí nós vamos podendo falar de orçamento. Antes disso, não. E o primeiro orçamento de uma pessoa que começa o caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar é um caos na terra, porque a pessoa nunca fez um orçamento. Ou você acha que as pessoas se endividaram sendo super educadas financeiramente, fazendo o orçamento, tendo organização das finanças, né? Então, quando você entende esses 3 pilares e pega essa visão aqui, são 3 pilares para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. A clareza do que está acontecendo com você, do que você deve, do que precisa ser feito, clareza. Segundo pilar, preparação. O que eu preciso saber, com quem que eu vou falar, com quem que eu não vou falar, o que eu não vou fazer, o que eu vou fazer e qual é o tempo que eu vou levar para isso. E aí sim,
Terceira etapa, mão na massa. Então, quando eu não falo, vai no banco e fala isso, é porque de nada adianta você ir lá no banco e falar isso, sem ter clareza sobre o que você está devendo, sem ter preparação de cada regra que regulamenta aquele contrato que você talvez nem tenha a cópia ainda desse contrato que você assinou, aquele contrato que você assinou provavelmente sem ler, só depois você vai poder ir para a terceira etapa, que é negociação. E aí eu quero fechar isso na mente de vocês. Então, assim, ó, aqui... O método É Mais Dinheiro, Zero Dívida, que foi um método que eu desenvolvi, ele é exatamente esse caminho para fazer essas 3 etapas e se organizar financeiramente enquanto roda esses 3 pilares e se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Então, o que é o ponto-chave aqui desse ponto é que o método Mais Dinheiro, Zero Dívida, esse caminho que eu mostro aqui nas redes sociais, ele precisa ter dia para começar e dia para acabar. Então, quanto tempo leva? Se você acha que é impossível para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, você vai ter que entender, eu vou começar hoje e isso aqui vai acabar tal data. Pelo menos uma estimativa eu preciso fazer. De entender, cara, eu estou devendo tá. Pelo que a Dagi falou, com as técnicas que ela ensina na metodologia dela, isso eu falo aqui, ó, com as técnicas que eu ensino, essa data é 1 ano, 1 ano e meio, no máximo 2, para alguns casos mais complexos. E aí você entende que essa parada tem data para acabar, começar e data para terminar. Eu aprendi isso com o meu professor Gustavo Cerbasi, sempre que eu falo isso para vocês, porque foi uma libertação na minha vida, quando eu descobri que aquele inferno que eu passei tinha que ter data para acabar, porque eu não via saída. Eu falava, eu vou morrer pagando essa merda e não vou resolver minha vida nunca. Não tinha data para começar, não tinha data para acabar. Era um inferno diário. Um sofrimento diário que parecia não ter fim. E é por isso que eu falo que se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar não é fácil. Quando o meu aluno tá mal, ontem eu atendi uma aluna que tá mal, ela tá bolada, ela tá puta. Eu falei para ela, isso tem data para acabar. Continua, não para. Você só tá fazendo isso há 30 dias. Não esmorece. Um não é um não. É até dar certo. Bora atrás do nosso próximo sim. E se ela não tem um farol, um lugar para ela olhar e falar, eu tô só começando, tem um caminho, ela desiste. Assim como provavelmente você já desistiu, desanimou, porque é não, sem nenhuma perspectiva de ter um sim. E aí, entender isso, é quase dizer para vocês assim, gente, a Silvana falou aqui terça-feira. Se você não viu a live dela, veja. Para mim é uma live que é necessária todo mundo assistir. Tanto que eu chamei meus alunos e falei, vocês têm que assistir a live da Silvana. Por quê? A Silvana fechou uma negociação, que foi a última negociação dela, numa ligação, meu povo. Foi uma ligação, usando as técnicas do método, né? Se for parar para pensar, o fechamento da negociação foi uma ligação. A questão é que, entre o dia que você está enrolado financeiramente, sem dinheiro para pagar as contas, com o salário mal dando para viver, sem perspectiva nenhuma de conseguir sair do bolo do cartão de crédito, do bolo de empréstimo, do bolo de dívida com escola, condomínio, plano de saúde, devendo até parente, agiota, muitas vezes, até essa ligação de negociação, até o dia que vai resolver o problema, existe um caminho a ser percorrido. Quando eu falo para vocês que eu não ensino papo motivacional, que eu não sou a pessoa que vai falar, yes, você também vai lá, mentaliza que agora você está sem dívida. É porque eu deixo claro que existe um caminho. E aí, você tendo uma perspectiva de meses, fica mais fácil de suportar as escolhas que você tem que escolher, fazer o que tem que fazer. Quando eu falo que exige comprometimento para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, é por isso. Porque a pessoa precisa olhar, então tá, são de 0 a 1 ano, na média, pode ser 2, pode ser 6 meses. Aí você tá no mês 2... Como a minha aluna estava ontem, no mês 1, na verdade, ela tá puta, grilada, ela tava grilada, deu para ver que ela tava muito brava. Eu falei para ela, ei, volta lá, aula 20, quanto tempo que eu falei para você que ia levar? Entendeu? E aí ela fala assim, tá só 1 mês, eu tenho que persistir. E aí existe uma perspectiva de começo, meio e fim. Então, o que é importante você entender? Que o tempo entre você estar com o problema e o tempo entre você resolver o problema é esse caminho, é essa jornada de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E para complementar aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês, principalmente para a galera que acha que é impossível. Eu tenho
trocentos mil argumentos para falar aqui para você sobre é possível. Eu gosto do principal argumento. Vai lá ver as histórias dos meus alunos. Quando eu não tinha a quantidade de aluno que eu tenho com resultado, era uma coisa. Quando eu estava começando lá atrás, hoje está lá, está gravado. Pega o arroba deles. Pergunta, gente, me dá o Instagram daquela Andresa lá que eu quero falar com ela. Porque são lá, são pessoas, não são ETs. São professores, funcionários públicos, de empresa, enfim, da justiça, do Ministério Público, gente que trabalha em empresa privada no administrativo, tem até uma que agora que ela é auxiliar financeiro, inclusive, é psicóloga, tem de tudo aqui. Gente normal, não é a Dage que tá na internet, que, ai meu Deus, que tem essa luz bonita, não, são pessoas comuns. Eu acho que a melhor coisa que eu falo para vocês olhem para essas pessoas comuns. Agora, qual é o exercício que você precisa começar a fazer a partir de agora para você desenvolver isso dentro dessa sua decisão? Hoje, vamos conversar sobre hoje. Quais são as perspectivas que você tem? Quais são hoje, tá? Antes de conhecer a Dage, vamos pensar assim, antes de ver essa oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, quais são as perspectivas que você tem de futuro? Se o dinheiro continuar não sobrando, se as dívidas continuarem aí, aumentando ou diminuindo lentamente, quase parando, você paga uma, parece que faltou pagar duas, porque quanto mais você paga, parece que mais cresce e pior, você sempre tendo que pegar mais dinheiro, renovando o empréstimo, pegando mais empréstimo, parcelando o cartão e aumentando o valor da dívida. Então, assim, do jeito que está hoje, qual é a perspectiva de resolução? E aí eu quero te fazer um convite. Eu pedi para você pegar uma caneta e papel. Sempre que você for assistir qualquer vídeo meu, pega um papel e caneta e assiste, anota. Porque isso aqui é vida financeira. Você vai ter que começar a fazer suas anotações. Desenha 2 cenários na sua vida. E aqui eu estou até dando um mau exemplo para vocês, porque eu não estou com papel aqui agora. Vou até ver se está na minha bolsa. Não está. Eu não está aqui agora meu papel e minha caneta. Está lá fora. Desenha 2 bolas. 2 bolas. 2 círculos. Desenha 2 círculos. Esse círculo aqui, ó. Se eu não decidir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Cenário 1. Deixar a vida do jeito que tá. Esse é a bolinha 1. Bolinha 2. Bolinha 2. Bolinha 2. Obrigada, tia. Ai, gente, é muito bom não estar sozinha nesse mundo. Ai, é tão bom, gente. Não tá só. Ai, tô muito feliz, tô me sentindo o máximo. Obrigada, Marcelo. Love you. Ai, eu tô emocionada que o Marcelo trouxe o papel para mim. 2 bolinhas. 2 bolinhas. Se eu não decidir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses e deixar a minha vida como tá. E ao desenhar essas 2 bolinhas aqui, eu quero que você... Essa bolinha aqui você conhece muito bem. Essa bolinha você conhece. É a bolinha do não fazer nada. E aí eu vou lembrar para você. E eu quero falar, gente, assim, ó, eu procuro não macetar muito a dor de vocês, mas agora eu preciso lembrar. O que você está deixando de viver por ter dívida, o quanto isso está te fazendo sofrer, o quanto isso está acabando com as suas relações, seja ela de qualquer nível, o quanto isso está afetando a sua saúde física e emocional, o quanto isso está atrapalhando o seu rendimento no trabalho, o quanto isso está fazendo com que você seja uma pessoa triste, com os ombros pesados, com um semblante cansado, o quanto você deixa de curtir e celebrar com a sua família por estar vivo, por simplesmente estar vivo, o quanto você deixou de sonhar por estar com um problema financeiro, algo que tem solução. E aí, quando você pegar essa bolinha aqui, você tem que lembrar que essa bolinha é deixar as coisas do jeito que tá. Então, quando vocês me escrevem que é impossível, eu falo, meu Deus, as pessoas estão lá no Hospital do Câncer lutando pela vida. Eu tenho uma amiga que ela é minha aluna, inclusive, e ela tá estudando medicina. E a gente se conhece desde o ensino médio. E ela faz plantão no Hospital do Câncer. E ela falou assim, Dage, eu chego lá todo dia para fazer e todo dia alguém morreu. E você tá vivo. Então, olhar para uma coisa que é financeira e se dar a sentença
de fracasso. É tal qual uma pessoa falar assim, eu vou morrer aqui. Eu vou ficar aqui, eu nem vou fazer o tratamento. E eu falo que os médicos nem deixam isso, né? Eles ali lutam pela vida para deixar a vida do paciente, mesmo que ele esteja já condenado a perder a vida ali. E eu raramente trago esses exemplos tão fortes para vocês. Mas se tem umas pessoas que são inspiradoras, são as pessoas que lutam contra o câncer. E não à toa, a Silvana, que se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar em 6 meses, tem 4 cânceres, uma doença autoimune. Então, é literalmente você olhar para essa bolinha e falar assim, essa é a bolinha do não fazer nada. Agora, Dagi, e se eu decidir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? E aí, meu povo? Esse lugar, além do horizonte, existe um lugar. Eu tenho falado muito para vocês disso. Nesse lugar aqui, a vida não vai ser fácil do dia para a noite. Existe um caminho para chegar até aqui. Daqui para aqui é um caminho. E aqui nesse lugar, eu não estou dizendo que você vai comprar uma BMW depois de 6 meses. Não é essa a minha vibe aqui. Eu estou dizendo que você vai poder fazer o que eu vou fazer agora. Pegar um avião e ir lá visitar minha sobrinha. Poder ir lá no mercado, igual eu contei nos stories, e ir lá e comprar a fruta que eu quero. E poder levar minha sobrinha para ir num lugar passear, poder comprar uma roupinha para ela. Poder pegar as meninas que trabalham comigo e ir ali e pagar um café da manhã para elas tranquila. E eu olhar para a Hilda, e isso eu tô falando de mim, tá, meu povo? Mas olhar para a Hilda, minha aluna, que fala que agora tá podendo comprar fruta e verdura. Olhar para a Silvana, que agora tá podendo comprar um filtro de água que vai fazer melhor para a saúde dela. Olhar para todos os meus alunos, olhar para a Rosane, que eu entrevistei ontem, que tem um sonho que... Eu entrevistei não, que eu troquei uma ideia aqui, né, que é minha seguidora, que quer que a filha estuda fora do Brasil e falar, meu Deus, é resolver esse problema e um mundo de possibilidades se abre. Olhar para a Adriana, que falou, agora eu posso pedir uma pizza e eu posso pagar uma pizza. A alegria que a Adriana fala que agora ela pode comprar uma pizza. É esse universo. Dagi, por que você sempre se emociona? Porque eu sei que é impossível para Dagi, que contava o frango da marmita, era impossível imaginar que 6 anos na frente, 8 anos na frente, eu ia estar vivendo a vida que eu estou vivendo hoje. Impossível. A cena de eu separando as carnezinhas para colocar na marmita, ela tá na minha mente. Eu lembro desse dia que eu assei 1 quilo de frango e falei, esse frango tem que dar para a semana toda. E comecei a separar 2 franguinhos e botar num saquinho, porque ganhando R$4.000, devendo mais de R$126.000, faltava para o básico. Eu não passei fome, eu não passei dificuldade, mas eu era gerente de banco, gente. E não era gerente de qualquer banco, não. Eu era gerente premier do HSBC. E vivendo aquela merda. Então, quando eu desenho esses 2 lugares aqui, é para você falar, se eu não fizer nada, pô, aqui a Dagiele tá falando que existe esse universo que, pô, 1 ano e meio eu consigo chegar nesse resultado. E aí, eu queria dizer algo para vocês muito forte com relação a isso aqui. Que basicamente é que quando você desenha esses 2 círculos aqui, não fazer nada, começar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, o que tem aqui? E aí, quando isso, com esses 2 círculos na frente, na tua frente, com esses 2 círculos na sua frente, você vai conseguir olhar e falar assim, quando desistir não for uma opção, quando isso aqui, ó, quando isso aqui não for mais uma opção, vai sobrar isso aqui. Vai sobrar fazer até dar certo. Vai sobrar fazer e dar o sangue por isso aqui. Custe o que custar. Doa em quem doer. Porque quando desistir não for uma opção, você vai fazer até dar certo. A aula 20 do meu método é quanto tempo você está endividado. Anota aí agora quanto tempo você acha que você vai se livrar. Eu peço para ele calcular da cabeça dele, sem a minha influência. E aí, quando eu dou isso aqui para ele, eu escuto da Silvana.
Dagi, quando eu entrei no método, eu achei que levaria 3 anos. Eu escrevi lá, Dagi, que ia ser 3 anos, porque eu imaginei o quanto que eu ganhava, o tamanho das dívidas que eu tinha, o tanto que o banco estava me cobrando. 3 anos para eu conseguir, e ela chegou em 6 meses, porque muitas vezes o que o banco está te cobrando é muito, 10, 20 vezes mais do que você deve. E é por isso que a gente tem que começar tirando essas vendas, para que vocês parem de olhar o quanto estão te cobrando, o tamanho da tua dívida, o seu salário, e comecem a entender que o valor que você deve muito provavelmente é menor do que estão te cobrando, que o juro que você paga é maior do que você deveria pagar e que toda dívida pode ser negociada. Que algumas a gente tem que olhar e falar, não, essa daqui realmente não dá para mexer muito, mas a grande maioria dá para mexer. Eu faço atendimento com os meus alunos aqui nos plantões, eu falo, ó, essa daqui tá boa já, não mexe não, bora para essa, porque sempre tem uma outra que dá para mexer. E aí você entende quando for uma opção, aí é uma opção. É essa opção. E aí você precisa dosar a expectativa. Porque eu vejo a galera me seguindo aqui e buscando uma fórmula mágica, que algumas pessoas, mas tem outras que simplesmente nem acreditam. Então eu doso a minha expectativa. Existe a oportunidade de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Existe esse lugar aqui e pelo que a Dagi falou, existe um caminho, que não é um caminho fácil, que vai dar um trabalho, mas que esse caminho existe, que, poxa, se eu começar ele hoje, eu tô um dia a mais na frente daquele caminho. E cada dia que eu não comecei, eu tô um dia para trás desse lugar, desse destino. E aí, entendendo isso, eu gosto de dar exemplo para vocês. Porque para a Adriana, ganhando um salário mínimo e devendo 30 mil reais, parecia ser impossível se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. A Adriana falava com muita frequência nos comentários dela aqui nas redes sociais, quando ela não era minha aluna, eu acho que é impossível. Eu vou vender minhas coisas, eu vou pegar todo o meu acerto e vou tentar pagar, e ainda não ia dar para pagar. Por quê? Porque ela não via solução. A Adriana levou 2 anos. Deu um pouquinho menos que 2 anos. Meu Deus, e o que seria da Adriana se ela não tivesse começado? E até hoje está lá ganhando os 1.000 e poucos reais, o banco tomando 700, 800 todo mês, e ela pedindo ajuda papai e mãe para comer. Tendo que pedir, mãe, não dá para pagar a luz esse mês. Agora, dito isso, a Silvana conseguiu em 6 meses. Casos diferentes. E eu trago esses exemplos exatamente para vocês visualizarem isso. Agora, dito isso, a gente avança um pouquinho para trabalhar um pouquinho o que está na cabeça de vocês. Eu vou ler algumas coisinhas que chegaram para mim para vocês terem uma ideia. Peraí que eu vou abrir aqui que eu acabei fechando. Mas o que chega para a Dagi nas redes sociais? Isso é um milagre. Eu não acredito nisso. Só um milagre. E olha, eu entendo você. Se você acha que é só um milagre para você se livrar da dívida, olha, eu entendo você porque eu pensava a mesma coisa. Agora, eu sempre falo, né? Eu acredito em milagres, viu? Só que não precisa acionar os anjos e os santos e os querubins e Deus para isso, não. Não precisa, de verdade. Tem técnica, tem negociação, a gente tem ali os cenários, sistema financeiro, você, as suas dívidas e negociação. São 3 pilares. Eu preciso ter clareza do que eu devo, eu preciso me preparar, e esse caminho de preparação é fundamental. Eis o motivo pela qual eu faço a semana Mais Dinheiro Zero Dívida, faço as lives aqui diárias, eu estou ao vivo todos os dias de segunda a sexta aqui, e aí agora eu estou fazendo ainda à noite uma a mais. Então, assim, para trazer isso para vocês, porque a Maria me escreve, depois que a gente começa a dever para banco, não deixa de dever nunca. Estou desse jeito para a vida toda. A Maria deu uma sentença de falência para a vida dela. Ela disse para mim, escreveu num comentário, eu vou, depois que deve, não tem como sair e eu vou passar a vida inteira assim. Olha que diacho isso. Ela já deu uma sentença de condenação. Será que você não está dando essa sentença de condenação para você também? E é isso que eu estou falando aqui. Meu Deus, se isso foi possível para a Silvana, se isso foi possível para a Adriana, se isso foi possível, está sendo possível para a Andréia, para a Andresa, para a Antônia, para o Everton, para todo mundo que eu entrevistei lá, que está lá no meu YouTube. Meu Deus, por que isso não vai ser possível para você? É possível para você sim. E se a gente não quebrar esse não vejo saída, a Elaine me escreve, não vejo saída. E eu entendo a Elaine.
Porque ela ainda não viu essa oportunidade, não degustou dessa oportunidade, não decidiu trilhar esse caminho, que eu tô falando que tem tempo para acontecer, que leva tempo. E aí tem mais. Outra pessoa me escreveu aqui, eu tô num poço, não tem como sair das dívidas, eu não queria nem que sobrasse, eu só queria pagar as dívidas para ter uma noite de sono tranquila. Eu botei a minha casa para vender, para pagar as dívidas. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre abandonar a desilusão e a desesperança. Porque enquanto você nutrir essa... Porque você está dando comida para essa crença, que eu não acho nem que é crença o nome disso. É uma certeza que você tem. Uma certeza de que não vai dar. Enquanto você não abandonar essa certeza de que não vai dar certo para você, não há nada que a Dagi possa te fazer para te ajudar. Porque tudo que eu falo entra por um lado e sai pelo outro. Porque tem um capetinha te dizendo aqui, isso não dá, isso não vai dar certo para você, porque você é uma fracassada, porque você é um burro, porque você nem sabe ler esse contrato que você assinou, porque você é um inútil, porque você nasceu para fracassar. E todas essas verdades que 1000 coisas na sua vida pode ter enfiado na sua cabeça. A Dagi, se tem uma pessoa que tem estima baixa nessa vida, acho que sou eu. Se eu não luto contra a minha baixa estima todos os dias, ela me corrói. Se eu não soco um batom vermelho nessa cara aqui, ela me corrói. E isso eu tô falando de beleza, mas é para tudo. Então, se você não abandonar esse lance de só um milagre, não há nada que ninguém possa fazer. Se você, que é o dono da dívida, não decidir trilhar esse caminho aqui, olhar para esse lugar e falar, existe um planeta onde as pessoas negociam as dívidas e o dinheiro sobra todos os meses? Como é que outra pessoa vai fazer isso por você? A partir daí, tem uma outra barreira, um outro obstáculo, que nem é mental, que é físico, né? Que é, eu não tenho dinheiro, Dagi, eu preciso de dinheiro para negociar. Eu preciso de mais dinheiro para negociar isso, porque eu preciso ir lá no banco e dar uma entrada, porque eu preciso ir lá no banco e pagar o que eu devo à vista, porque o banco disse que não tem como negociar, porque o banco me disse que eu tô com o nome no Serasa, porque o banco me disse que eu tô devendo muito, porque o banco me disse que não dá para parcelar, porque o BRB não resolve, eu preciso de dinheiro. Eu vou pegar com a agiota, ou não tem como, Dagi, porque eu não tenho mais aonde pegar dinheiro. E aí a pessoa trava. E, cara, eu falei isso ontem, tá? Foi o tema da live de ontem. Não precisa de dinheiro para negociar. E mais do que isso, você trabalha. Você tem o seu salário. Só que por coisas que você não sabe que não sabe ainda, o seu salário tem que ficar com você e não na mão do banco para você poder negociar, você vai começar a entender que você não precisa de mais dinheiro. E precisa abandonar. Você não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Eu falo, é sério que você não tem dinheiro? Você acha que eu que tô aqui na tua frente, que passei pelo que você passou, que ajuda um monte de gente, os meus alunos, você acha que eu não sei que você não tem dinheiro? Que você tá atolado em dívida? É claro que eu sei. Agora, o que é que eu vou fazer para ter? E não precisa ter dinheiro para negociar. Negociar não precisa ter dinheiro. Você vai negociar. Aí você vai parcelar. Aí você vai fazer uma mudança no empréstimo, você vai fazer uma série de coisas que não precisa ter o dinheiro lá para pagar à vista. Agora, uma coisa eu posso falar, dinheiro acelera conhecimento. Se eu disser que isso não é assim, eu estou mentindo para você. Por quê? Dinheiro acelera conhecimento. Você entender que seu salário tem que estar com você, que seu dinheiro tem que estar na sua mão, e você poder ter dinheiro para ter acesso a conhecimento, ação, aí acelera conhecimento, isso é verdade. Mas dinheiro para negociar com o banco você não precisa, não. Então, muita gente me pergunta, ela vai vender um curso, ela vai vender o curso. Eu tenho um acelerador de resultado. O Mais Dinheiro Zero Dívida é um método onde esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses é feito 10 vezes mais rápido. Porque as pessoas têm suporte, elas têm passo a passo organizado, não precisa ficar buscando informação, que resolução, elas pegam pronto, copia, cola, leva no banco e executa. E não é fácil, mas eles têm ali acompanhamento. Então, dinheiro compra sim conhecimento e acelera resultado. E principalmente gera comprometimento. Porque quando os meus alunos entram no meu método, quando eles falam assim, pronto, me comprometi, vende sofá, vende geladeira, pede dinheiro para a mãe, pede cartão para alguém e fala assim, né? Que todo mundo fala, eu vou fazer mais uma dívida. Eles falam, não, é minha última dívida. Essa é minha última
Meu último comprometimento para me livrar das dívidas. Quando eles fazem isso, eles têm que fazer agora. Esse caminho agora é o único possível para eles, porque eles se comprometeram. Agora eles têm que fazer. Agora eu vou perguntar para eles: mandou? Fez? O que aconteceu? Cadê a resposta disso? Me manda tal coisa. Deixa eu ver. Eles vão ter ali um ambiente, eles começam a ver as pessoas tendo resultado, a Silvana dando entrevista, e eles têm que fazer. E esse caminho se torna a única opção. Então, se eu disser que dinheiro, você não precisa de dinheiro para negociar com o banco, mas se eu te disser que dinheiro não acelera crescimento, eu vou estar mentindo. Dinheiro acelera crescimento, conhecimento, porque você vai lá e acelera seu resultado. Mas dinheiro para negociar com o banco você não precisa, não. Não de cara. Você precisa proteger o seu salário, que é a etapa de proteção, a etapa de preparação. Você precisa de clareza para você ir para a negociação. Clareza, preparação, negociação. 3 etapas. Agora, quando eu falo tudo isso, ainda tem as frases que são infinitas. Meu caso é diferente. Eu estou tentando, mas não estou conseguindo. Tudo isso porque são pessoas que ainda não começaram a trilhar um caminho que realmente funciona, um caminho eficiente. Mas eu sei que a cada vez que eu falo sobre isso, tem gente que decide continuar deixando a vida que está. Prova disso que tem gente que me manda direct, que me acompanha desde 2020, desde quando eu comecei a aparecer para o Brasil inteiro, porque antes eu aparecia só aqui em Cuiabá, né? E a pessoa tá me seguindo e falando eu preciso, e a vida tá do mesmo jeito e a pessoa não avança. E a pessoa não faz nada. Ah, não fiz nada. O que você aplicou do que eu ensino de graça? Nada. Então, sempre vão existir essas pessoas. E aí, entendendo isso, onde eu vejo que as pessoas mais erram com relação a isso? Elas vão tentando num acho. Quando a Haddad fala que tem preparação, que a Haddad fala que tem resoluções do Banco Central, hierarquia do sistema financeiro, contrato que você assinou, lei que regulamenta as coisas, as relações bancárias com a pessoa física, o Banco Central do Brasil que fiscaliza essa parada, que tem, a pessoa começa, vou lá no banco. São pessoas tentando sem estratégia. E elas sustentam veementemente que elas estão tentando, que elas estão fazendo. Uma moça falou assim, Daj, o banco pegou todo o meu salário. Aí eu puxei e falei assim, deixa eu ver, você participou da Semana Mais Dinheiro? Participei. Você aplicou a resolução 3.402 e 4.790 que estava no mapa que eu entreguei na tua mão de graça para você fazer? Porque eu não te entreguei esse mapa e falei, eu só vou te entregar se você comprar meu curso. Eu entreguei de graça. E ela falou assim, não, Daj, eu não fiz. Aí eu falei, então, peraí. Você assistiu minha semana, você viu tudo que eu mostrei na semana e você decidiu? Deixa a vida me levar. Não, porque meus filhos e aconteceu e não. Falei, ok, mas você decidiu não fazer. Agora lide com as consequências. E se você mudar de ideia, começa a fazer diferente. Por quê? Eu vejo todos os dias as pessoas tentando fazer do jeito tradicional. Eu fiz isso aqui, achei que era só isso. Não é só isso, é coisa para um caramba para fazer. E aí, quando você vê isso, eu falo, cara, tá bom, Daj. Então, você vê o povo errando isso, como é que eu faço para isso ser diferente? Eu, galera, né, tenho uma verdade, eu falo muito, que é a minha verdade. Eu aqui não apareço para vocês dizendo que eu sou a maior especialista do universo e das galáxias e que se você não aprender... Não. Eu falo para vocês, eu passei por isso, comi o pão que o diabo amassou, e desde que eu comecei a fazer isso, eu ajudo gente a se livrar disso. Um monte de gente. E eu posso falar a minha verdade. Eu não conheço ninguém que se livrou das dívidas e fez o dinheiro sobrar sem decisão de fazer e sem comprometimento de fazer. E se eu disser para você que isso é para todo mundo, eu tô mentindo para você. Isso não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Eu não tenho a pretensão de ajudar 60 milhões de pessoas. Eu continuo trabalhando nessa meta, mas eu não acho que essas 60 milhões de pessoas vão fazer. Porque para conseguir tem que ter comprometimento. Tem que decidir fazer. Tem que falar, parou, chega, eu vou parar a minha vida para resolver isso. E eu quero, inclusive, dizer para vocês, e não é parar a minha vida, deixar de viver, mas eu vou parar e dedicar tempo e energia para fazer o que precisa ser feito. E aí você começa, com essa decisão, a angariar os recursos para fazer. E aí eu sempre dou uma atividade prática para vocês em cada aula. E hoje eu tenho uma atividade prática até um pouco mais complexa para vocês, tá? Porque tem mais coisas para vocês anotarem e entender. Vamos lá. Quando você pegar esse papel e essa caneta, a primeira coisa que eu quero que você anota é
há quanto tempo, presta atenção na pergunta, há quanto tempo você está se embolando com dívida ou tentando sair dessa situação? Precisa ter uma perspectiva de passado. Eu costumo desenhar uma linha. Fiz muito isso em consultório. Eu desenhava uma linha para as pessoas, desse jeito assim, ó, para quem está no YouTube. E aí, há quanto tempo você... E aí é o passado. Há quanto tempo você está nesse emboleiro aí? Quantos anos? É desde o dia que você começou a ganhar dinheiro? É desde quanto? Há quanto tempo você vem tentando fazer sorteio de boleto? Anota isso. Que mais? Segunda coisa. Ontem eu pedi para vocês tirarem um registrato lá no Banco Central. Para quem perdeu a live de ontem, dentro do site do Banco Central tem uma parada chamada registrato. Alguém falou que está fora do ar? Não está fora do ar. Você só tem que entrar com o consumidor.gov. Tem que usar o acesso do consumidor.gov. Quando você entra no registrato, ele fala assim, fazer cadastro, entrar com consumidor.gov. Você tem que apertar esse de entrar com consumidor.gov. Não sei por que o registrato não apagou aquele negócio lá ainda, mas tem que entrar lá. Você vai anotar, a segunda atividade é qual é o prazo de cada uma das suas dívidas. Então, assim, ó, o meu empréstimo, faltam 48 parcelas, esse aqui faltam 36, esse aqui falta 98. Qual é o prazo de cada dívida? Aí você coloca assim, ó, dívida 1, 36 parcelas. Dívida 2, 43 parcelas. Mais ou menos assim, ó. Vai colocando. Talvez quem tá no Instagram vai enxergar o contrário, tá bom? 40, não. Beleza. Primeira coisa, desenhar a linha e colocar lá quanto tempo você tá enrolando aí, tá enrolando com dívida, que é embolado com dívida, enrolado financeiramente. Beleza. Que mais? Terceiro exercício. Esse é de confronto. Resolver o seu problema financeiro é a sua prioridade? Sim ou não? E aqui, ó, vai ter gente que vai achar que isso aqui é exercício de coach, né? E meio que é. Mas, quem me conhece há mais tempo, sabe que toda vez que alguém me falava assim, ô, Dagi, você tá engordando. Dagi, tem que fazer atividade física. Eu era pai bola. A minha prioridade não é isso agora. Eu tava errada, tá? Mas eu era batata. Minha prioridade não é essa agora. Isso não é minha prioridade. Ai, Dagi, mas você pode treinar em 20 minutos. Não é minha prioridade. E às vezes, a gente não tem clareza que nós não estamos priorizando algo. Eu tinha, tá? Todos os anos que eu negligenciei a minha saúde física, eu sabia que eu estava fazendo isso. E eu, às vezes, até me enganava. Eu falava, não, é porque eu não tenho tempo. Mas eu sabia que era negligência. Eu sabia que eu podia treinar em casa, eu sabia que eu podia comer direito, mas eu falava, isso não é minha prioridade. A consequência chega. Aí, se você parar para pensar, né? Cuidar do seu dinheiro, será que foi sua prioridade nos últimos 3 anos, 2 anos, nos últimos 4 meses? Foi sua prioridade resolver o problema financeiro? Então, essa terceira pergunta, se resolver a sua vida financeira é uma prioridade, ela é importante sim. Você tem que escrever sim porque eu tô falando que vai levar no mínimo 1 ano. Pode ser que leve 6 meses, mas a gente tá falando de 1 ano e pouco. Não tô convidando você para um desafio de um dia. Eu não tô convidando você para um final de semana feliz, alegre e saltitante. Eu estou convidando você para um caminho que vai te levar para uma vida livre de dívidas e com dinheiro sobrando todos os meses. E para que isso se torne real na sua vida, você vai ter que decidir que isso é prioridade. E talvez não seja. Às vezes eu falo para as pessoas, às vezes você está doente fisicamente, sua prioridade tem que ser essa. Às vezes você está com um problema psiquiátrico, que você precisa ir no psiquiatra, se estabilizar para depois resolver isso. Já falei isso aqui dentro do meu curso. Falei para uma pessoa, você tem um laudo médico que você está com burnout. Tchau. Depois você volta para fazer o curso. Agora você não pode fazer. E falei, e falo. Se isso não é sua prioridade agora, não é, e ponto. Se não tem como fazer agora, não faça. Mas tem que ter clareza. E aí eu falei, né? O dinheiro possibilita resolver outros problemas da vida. Então, se não existe uma situação grave que te impeça de priorizar o problema financeiro, priorize o problema financeiro, mas precisa estar claro que essa é a sua prioridade. Muito provavelmente, esse ano, algumas pessoas vão falar para mim, Dagiele, vai ter uma viagem para
para, sei lá, para São Paulo de um negócio super legal. Eu vou responder, gente, não vou, porque a minha prioridade esse ano é minha saúde. E eu vou falar isso firmemente, que a minha prioridade esse ano é outra. Da GL, vamos abrir um negócio, me ofereceram esses dias para eu abrir um negócio, nem lembro de quê. Vamos abrir um negócio, não sei, eu falei assim, não vou abrir negócio nenhum, não. Eu vou cuidar da minha empresa e da minha saúde. A minha prioridade é essa. Ponto. E aí tá claro. Aí vão chegar para você, Márcia quer pagar os cartões. Márcia, vamos comprar um terreno, Márcia, surgiu um terreno lá no Santo Antônio, que tá aqui Santo Antônio, aqui no Mato Grosso, tá? Lá em Santo Antônio, menina, 10 mil reais. Ó, dá para você pagar em 50 vezes de 100. Não é minha prioridade comprar terreno, amiga. Minha prioridade é outra nesse momento. É resolver meus problemas financeiros. Se você não quiser falar para amiga, tudo bem, né? Mas tá claro que é sua prioridade. E aí, o que mais que você precisa saber? Das suas dívidas, o quarto ponto aí, das suas dívidas, prazo e taxa de juro. Você precisa saber, ó, na ponta da sua língua, qual é o prazo e a taxa de juro. Quando eu vou fazer um atendimento a um aluno meu, eu pergunto tipo da dívida, prazo da dívida, taxa de juro. São 3 informações que meu aluno tem que ter na ponta da língua. Por quê? Para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, são 3 etapas: clareza, preparação e negociação. A segunda etapa, que é a etapa de preparação, é exatamente você entender todas as suas dívidas, as características dela. Então, na clareza, você vai começar a colocar os buraquinhos, né? É crédito pessoal, tal taxa, falta tantas parcelas. Na preparação, entra agora. Deixa eu ver o que eu assinei, o que foi combinado com essa galera aqui para ir por uma negociação. Então, alguém me perguntou aqui, foi a Joseli, né? Você vai ensinar alguma coisa prática? Claro que vou, tô ensinando agora. Isso aqui é levantamento de dívidas. Sem isso aqui não tem como negociar. Sem isso aqui não tem como ousar falar com o banco. Porque aí a gerente chega e fala assim para você: oi, fulano, olha, eu tenho uma super oportunidade para você. A gente vai juntar todas as suas dívidas e vai se tornar 48 parcelinhas de R$350. Ontem mesmo uma aluna estava me mostrando uma proposta dela. Peraí, 48 vezes de... Peraí, deixa eu ver. 48 vezes de R$350. 16 mil. Eu peguei 5 mil emprestado. Tu tá maluca, 02? Você quer triplicar minha dívida? Nunca que eu vou aceitar uma negociação dessa. Nunca. Assim como lá no Código Criminal fala que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra ela, ninguém é obrigado a aceitar uma negociação que triplica a dívida. Olha, eu sinto muito, se eu aceitar essa negociação, eu tô me condenando a triplicar minha dívida e minha vida vai ficar... Eu não vou conseguir abastecer minha família, minhas necessidades básicas, eu não vou aceitar. E não é porque eu sou caloteiro, porque é impossível eu fazer uma renegociação. Vamos tentar de novo? Vou fazer uma contraproposta para você. Ó, eu peguei tanto emprestado, eu já paguei tanto. Vamos negociar aqui uma média para você ganhar e eu também ganhar? Mas se a pessoa não sabe quanto que ela pegou emprestado, não sabe a taxa de juro, não sabe quantas parcelas, de que adianta ela ir negociar sem saber? E negociar sem saber como negociar é um dos erros que impede de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aí, com isso claro na tua cabeça, você agora começa a fazer um levantamento de dívidas. E aí volta outra calibração, né? Que é uma calibração de expectativa. Você não vai ter um levantamento de dívidas perfeito de cara. Primeiro, você vai começar a reunir as primeiras informações, as primeiras coisas, tá? Então, para a gente fazer um compilado do que nós conversamos aqui, eu queria ouvir de vocês. Vocês conseguiram visualizar esse lugar aqui e entender que existe um caminho, um caminho passado, presente e futuro para chegar até lá e que você vai ter que tomar todas essas decisões que a gente conversou hoje aqui? Quais decisões que você precisa tomar hoje? Vamos reconstruir o que a gente colocou aqui. E, primeira coisa, entender o que envolve esse caminho de se livrar das dívidas. Falei do sistema financeiro, do ambiente, falei do comprometimento em fazer até dar certo, falei para você sobre as etapas, falei para você que esse caminho, ele existe e precisa ter data para começar e data para acabar. Falei que uma negociação de dívidas é rápida. Fechar o acordo é rápido. O que demora? Entre o momento zero, que você está todo desorganizado, sem nem saber o que você deve direito, até a negociação fechada. Esse caminho aqui, e para cada dívida é uma negociação, para cada dívida é uma negociação. É esse caminho aqui que precisa ser percorrido até a vida bagunçada, sem perdendo noite, sem ter paz,
sem poder ter um lazer com a família, até a vida além do horizonte, sem dívida e com dinheiro sobrando todos os meses, é esse caminho aqui que eu tô falando, que a gente tem um tempo aí, de um ano e meio, talvez 6 meses, como foi para Silvana. Cada caso é um caso. Falei para você que agora você vai ter que desenhar 2 cenários na sua vida. O cenário 1, deixar a sua vida do jeito que está. O cenário 2, começar a querer esse lugar além do horizonte, onde o dinheiro sobra todos os meses e você se livra das dívidas. E decidir definitivamente jogar esse fora. E se você não decidir jogar esse fora, você não vai fazer tudo que depende de você para fazer isso aqui dar certo. Porque esse aqui ainda está aqui. É o tal do plano A, plano B. Plano A, deixar minha vida do jeito que tá. Plano B, talvez ouvir o que a da GL tá me falando. Enquanto você não jogar essa vida de merda fora e falar, eu não quero mais viver isso, eu rejeito essa vida, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais viver isso, eu não aceito isso não é normal, não é possível que não tenha um jeito de resolver isso, você não joga isso fora, isso aqui fica como um plano B. Então, isso aqui, se isso aqui for o seu plano A, eu só vou aceitar uma vida livre de dívida com dinheiro sobrando todos os meses, pronto. Aí você faz até dar certo e dá o sangue nessa parada. Falamos sobre isso, falei que precisa abandonar essas frases de que é só um milagre, de que não tem jeito, porque isso é loucura, mas eu entendo você pensar assim, porque você estava sem perspectiva de outros casos. Por isso que eu dei o exemplo da Adriana, da Silvana, dei o exemplo da Andréia que eu falei ontem, para você começar a ver outras pessoas, além do ar quente saindo da minha boca, além do que eu tô falando. Falei para você que ficar tentando sem estratégia, indo lá falar com o gerente, renovando tudo, juntando com uma parcela só, pegando mais empréstimo, fazendo dívida com a agiota, com parente, pagando cartão com cartão, pagando conta no cartão, é o jeito que não funciona, é um jeito que você já viu que não deu certo, porque se tivesse dado certo, você não estava aqui, e tem que abandonar o jeito errado para começar a fazer do jeito certo. E que hoje você pode decidir colocar isso que eu falei aqui em prática, colocar um tempo. Cara, quanto tempo eu tô nessa vida? Peraí, deixa eu comparar 10 anos, 8 anos, 3 anos, comparado com um caminho de 1 ano e meio. Opa, pode parar. Legal. A Silvana achou que era 3, foi 6 meses. Achou que era 3 anos, foi 6 meses. Então, opa, peraí, tem uma perspectiva aqui. E começa colocando ali qual que é o tempo das minhas dívidas, qual que é a taxa de juro delas. Resolver a vida financeira é a minha prioridade? É. E hoje, você saiu daqui e a tua vitória de hoje foi definitivamente decidir que sair das dívidas é prioridade na tua vida e que se até aqui você achou que era impossível, agora você sabe que existe um caminho, que existe uma estimativa para isso acontecer e que, sim, você também pode se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E aqui eu tenho uma frase que eu repito desde o dia que eu comecei a trabalhar com isso. A vida dos seus sonhos você constrói com um passo por vez e uma atitude todos os dias. E atitude é ação. Atitude é se mover. Atitude é fazer o exercício. E é assim que eu termino a nossa live de hoje, dizendo que se você agora desligar essa live e levar com você essa decisão, essa clareza do tempo que leva e que é possível, que leva um tempo para até chegar lá, mas que é possível, que não é fácil, mas que é simples, desde que você comece a fazer um passo por vez e tenha uma estratégia para o teu caso, sim, eu tenho certeza que você saiu daqui mais rico do que você entrou. Super beijo!